Fala galera, Paulo da Blue Station e vamos lá ao nosso primeiro review do canal sobre Resident Evil Requiem. Resident Evil Requiem, ele faz um retorno àquilo que a franquia sempre foi. Então não vai ter spoiler, tá galera? O que eu vou falar aqui é sobre tudo que já foi apresentado nos trailers e gameplay, tá bom? Mas assim, o que eu posso falar é um retorno. Por quê? Porque na parte da Grace, principalmente, ele te dá aquela sensação de suspense, de terror, é visceral as coisas que acontecem. Então vamos lá, se até a Grace pra gente não perder tempo. A Grace, né, ela é uma nova protagonista, ela é uma agente da FBI traumatizada com a morte da mãe, num dos eventos, né, que Victor Gideon está envolvido, né, que ele é o grande antagonista. Ele vai cruzar as histórias dele com Leon, com Grace, porque a Umbrella é aquilo que a gente falou, a Umbrella nunca morre, né? A Umbrella sempre está envolvida em alguma coisa, sempre está acontecendo alguma coisa. E a Umbrella tem parte nessa história, por quê? Porque as pessoas que sobreviveram de Raccoon City estão morrendo e uma dessas mortes foram no passado, foram da mãe da Ashley, da Grace, e agora a Grace volta de novo ao local e tem que investigar. A Grace, que era uma jovem ansiosa, agora se tornou uma agente da FBI, mas não é uma agente de campo, é mais ali na parte interna. Ela tem os treinamentos e aí ela cai de cabeça nesse mundo de Resident Evil que sempre foi cruel. Então, na jogabilidade dela, você sempre sente essa fragilidade. A fragilidade física, a fragilidade emocional, ela respira muito ofegante, então ela se assusta muito fácil, ela se assusta com um pombo no momento. Então mostra o quanto que ela ainda está totalmente inexperiente, ainda mais para esse pesadelo que é viver os eventos com as armas biológicas, zumbis, monstros de 3 metros. A perseguidora dela tem 3 metros de altura, é surreal o tamanho. E você vê ela de frente, a cabeça da perseguidora é praticamente quase todo o corpo da protagonista. E tem que se virar. Então ela tem poucos recursos, ela tem poucos recursos físicos de luta, ela tem poucos recursos físicos de arma. Então vai a jogabilidade te levando a ser um pouco mais stealth para evitar esses problemas. Então a Grace, ela cativou. Eu achei que ela não cativaria tanto, mas te deixa curioso, porque a história fica mais ou menos igual um filme, variando um pouco aqui com a Grace, depois vai pro Leon, depois volta para a Grace, e isso te dá aquela sensação de filme e interesse na história. Então deu interesse, eu fiquei interessado também na história da Grace. Então tanto a gameplay quanto a história da Grace tá legal, vai te deixando curioso para saber por que ela tá passando por tudo isso, e a gente chega aonde em outro protagonista que a história vai se cruzar, Leon. Leon, que também é um dos sobreviventes de Raccoon City, assim como Grace é descendente de uma sobrevivente. Leon está com uma doença, né, no corpo dele, oriunda dos eventos lá de Raccoon City, lá em 98. Ele chega na cidade porque mais sobreviventes morreram, e aí ele está investigando e já começa no caos. O Leon já começa no caos. A gameplay dele já começa tiroteio, vindo zumbi pra cima e aquela coisa. O horror também tá ali, mas o Leon te dá mais uma sensação de segurança, porque ele já está muito bem treinado, está lá na sua casa dos 50 anos, viveu tudo que foi evento possível e imaginável, então ele consegue lidar um pouco melhor com essas questões, né, de invasões. Só que o que eu percebi no Leon é o olhar dele que você tinha aqueles olhos azuis com brilho e tudo mais, já não tem mais aquele brilho no olho. Ele já está mais cansado, parece que a vida cansou ele, tem esse fato da doença, essa preocupação, e ele está muito mais, vamos dizer assim, menos emocional, mais racional. Então há um momento que ele já sabe que ele está entrando numa armadilha, então na hora que uma das enfermeiras vai atender ele nem faz questão de salvar a enfermeira, coisa que ele faria nos outros jogos, né? Então ele já mostra que está muito mais pesado, muito mais denso a vida dele. Então ele finaliza os inimigos de forma mais brutal, dando tiro de baixo para cima na cabeça do inimigo, por exemplo. Ele usa a motosserra, ele taca
a cabeça contra a parede, então ele está mais forte, né, fisicamente, ele está mais brutal para aguentar os eventos. Então a gameplay dos dois está muito interessante, porque você pode jogar de duas formas o jogo. Ele todo em primeira pessoa, ele todo em segunda pessoa, ou você tem, desculpa, eu falei duas formas, né? Até três formas. Ou você pode deixar a visão que você quer e, vamos dizer assim, personalizar as visões. Quando você está jogando com a Grace, eu acho que é interessante você jogar em primeira pessoa, só que nem todo mundo consegue jogar só vendo a arma aqui, vendo a tela. A Grace em primeira pessoa, ela te deixa aquela sensação de mais horror mesmo, claustrofóbico, tá sem espaço. Você precisa olhar, os detalhes ficam muito mais bonitos, né? Porque o jogo ele é pensado como primeira pessoa, mas ele foi muito adaptado. A Grace, quando está em primeira pessoa, ela te dá total sensação de horror. Nossa, eu realmente fico assim. O som ambiente também, quem puder jogar com fone, principalmente o fone 3D do PlayStation, você vai ter uma experiência imersiva de terror absurda. Então a Capcom acertou demais nessa questão de imersão absurda aqui do terror. Agora, se você optar de não conseguir jogar, também a Capcom deixou essa opção de você não poder jogar em primeira pessoa, às vezes por uma questão de saúde, nem todo mundo se adapta, e aí você pode jogar com a Grace em primeira. Só que eu senti que a Capcom não caprichou tanto na parte gráfica quanto na parte motora. Eu acho que ela focou muito a Grace ser primeira pessoa e o Leon ser terceira. E aí o Leon é o contrário, o Leon em terceira pessoa fica meio estranho você fazer os movimentos dele, mas ele em terceira pessoa é fluido, é incrível o Leon na terceira pessoa, ou seja, o que eu aconselho é jogar primeira pessoa com a Grace, terceira pessoa com o Leon. Isso vai te dar ele vai te dar o máximo de cada experiência que o jogo está te fornecendo, para a Grace e para o Leon. E aí você vai te dando suas conclusões. Ou você pode alternar, ou você pode terminar o jogo primeiramente tudo em primeira pessoa, depois jogar o jogo de novo, acabar indo em terceira, sabe? Você pode fazer um monte de experiências na sua gameplay, até durante a gameplay que você pode ir alterando. Então, a história tá bem encaixadinha, né? Gostei da história, a história chama cativa mesmo. Então eu joguei até o ponto desse review onde não tem spoiler, então para não dar spoiler para vocês, então o que aconteceu até agora não foi nenhuma novidade do que já tivemos jogado. A partir de agora eu vou continuar minha gameplay agora entrando como se fala, entrando na história mais adentro, onde teoricamente não tem spoiler. Tá cheio de spoiler na internet, ontem mesmo eu já tomei o spoiler do final, né? Então eu já sei o que acontece, mas não cabe aqui a mim falar aqui nesse momento. Então, galera, é isso, o jogo está muito bom, é um retorno muito bom da franquia novamente, né? A franquia estava em um hiato desde o Resident Evil Village, né? O Resident Evil 8, então o Requiem, que é o 9, ele dá uma boa visão para o futuro da franquia. É um retorno às origens, então retornou boa parte da origem, faltou um pouquinho de puzzle, até agora eu achei estranho não ter tido nenhum puzzle, então eu não sei se puzzle ainda voltou com força, né? Então eu acredito que não tenham colocado tantos puzzles, então quem gosta de puzzle vai ficar um pouquinho decepcionado. E a nota final que eu daria para o jogo, Resident Evil 9, vai ficar com 9, um jogo muito bom, tem muita coisa para vir, mas eu acredito que ele vai ser um jogo que pelo menos vai ser talvez citado lá para o final do ano, em alguma categoria, para talvez ganhar um GOT, né? Tem muita coisa boa para ser lançada ainda, né? Mas às vezes ele pode ficar ali pelo menos na lista de seleção, aí, selecionáveis ao GOT. Então é isso, galera. Esse aqui foi o nosso primeiro review mais alinhado, profissional, tentando olhar as questões do jogo assim um pouco mais adentro. E o importante sempre é o que? Se divertir. Então joguem, se divirtam, busquem as experiências. Nenhum jogo nunca vai ser perfeito, então às vezes o jogo vai ter queda de FPS, às vezes vai ter uma queda gráfica, mas não se preocupe que até agora eu não identifiquei isso no Resident Evil. Se acontecer, isso também é normal, mas eu acho que não é isso que vai impactar. Eu acho que o jogo está muito bom, está muito bem recebido pela crítica, eu particularmente gostei muito. Então é isso, galera. Aqui é Paulo da PlayStation e deixa aí seu like aí no YouTube. Valeu!